Hi guys! Vamos fazer uma questão do Enem de 2021. E olha só, uma questão sobre esporte. Não é sobre esporte, é sobre uma atleta. Quer ver? Vamos ver aqui o enunciado da questão. O texto que discorre sobre Serena Williams. Então você aí que gosta dela, que gosta de tênis, vai gostar do texto. O texto que discorre sobre Serena Williams, uma das mais bem-sucedidas atletas do tênis, tem o objetivo de... Então é isso que a gente vai buscar. A gente vai ler esse texto para saber qual é o objetivo do texto, ok? Vamos lá. Olha só. What is it about Serena that inspires such vitriol? Então, o que tem a Serena, né? Que inspira such vitriol. Vitriol são críticas bem amargas, sabe? Ácidas. Mas não é uma palavra crucial para entender esse texto, tá? Ele quer saber assim, o que tem a Serena que faz com que as pessoas... E aí a gente vai ver no texto que vai dar para entender que é essa questão da crítica. A pergunta: Is it that she dominates in a sport that was once considered to be for the upper crust at country clubs? Ou seja, é porque ela domina, né? Dominates em um esporte que era considerado para as classes mais altas nos country clubs? Será que é por isso que eles criticam a Serena? One would think that Althea Gibson and Arthur Ashe had put that idea to rest decades ago. Ou seja, a gente pode pensar que esses dois atletas aqui já colocaram essa ideia para dormir, né? To rest, há muitas décadas de que era um esporte para a alta sociedade no country club. E aí vem mais uma pergunta. Olha só como o texto é cheio de perguntas, né? Is it that she's considered too aggressive on the court? Ou seja, é porque ela é considerada muito agressiva na quadra? Hon McEnroe and Boris Becker seem to take the prize for that. Esses dois atletas parecem ganhar elogios, né? Por isso. Eles take the prize. É como se eles ganhassem o prêmio por isso. Então a gente já viu aqui que o texto ele tem uma estrutura assim. Ele faz uma pergunta e aí ele contradiz aquela ideia. Vocês viram? É porque esse esporte é para a alta sociedade? Não, porque já teve a Althea Gibson e o Arthur Ashe, que também não eram da alta sociedade e também jogavam tênis. É porque ela é muito agressiva nas quadras? Não, porque já teve o Boris Becker, por exemplo, que também era agressivo e não teve problema nenhum. Is it because she wins too much? É porque ela ganha muito? E aí vem o contra. To hate someone merely because he or she is great only speaks to one's own insecurity. Ou seja, odiar alguém meramente porque he or she, ele ou ela, é muito bom, is great, é muito bom, only speaks, só fala sobre a insegurança de você mesmo, né? Da pessoa que está falando. E aqui a gente tem aquela palavrinha own, né? Que quer dizer que volta a coisa para mim, né? My own, eu mesmo, tá? Ou seja, se eu tô odiando alguém simplesmente porque a pessoa é muito boa, quer dizer, na verdade, que eu sou muito inseguro, né? Não tem motivo de eu odiar alguém porque a pessoa é muito boa. E aí continua o texto. To attempt to and fault with someone because you cannot figure out how or why they win so often. Então, vamos lá, né? Para criticar essa pessoa e ser faltoso com ela. Because, porque você não consegue figure out. Figure out é uma expressão que quer dizer assim, entender mesmo. I want to figure out why this is happening. Eu quero entender por que isso está acontecendo. É uma expressão muito legal para você anotar no seu card de vocabulários. É uma expressão muito comum, tá? Especialmente nos Estados Unidos, no idioma falado. To figure out, que é entender. Então, você não pode figure out, entender how, como, or why, ou porquê, duas palavrinhas de perguntas que também estão nas nossas aulas aqui na sala de estudo, que eu espero que você já tenha visto todas, e isso facilita demais a resolução das questões, tá? Então, você não pode entender como ou porquê essa pessoa ganha win so often. Often é um advérbio de tempo que quer dizer frequentemente.
tá? So often é uma pessoa que ganha muito frequentemente. Então, olha só, fazer isso, né, com alguém simplesmente porque você não consegue entender como e por que essa pessoa ganha frequentemente only shows, só mostra that you have already lost, que você já perdeu. Mais uma pergunta agora. Or is it that she is unapologetically black? O problema é que ela é negra. E aí vem a hashtag carefree black girl who speaks her mind. Ou seja, ela é uma mulher negra, né? Uma menina negra que fala o que ela pensa. Speaks her mind. Que mais? Supports her people, dá apoio para o povo dela. And whose only real opponent is herself. E cujo único oponente real é ela mesma, de tão boa que ela é. Será que é por isso tudo que eles criticam a Serena Williams? Então vamos lá. Vamos voltar no enunciado. O texto que discorre sobre Serena Williams, uma das mais bem-sucedidas atletas do tênis, tem o objetivo de relatar a evolução do tênis nas últimas décadas? Gente, não. O texto fala dela e acabou, né? Apresentar uma campanha de incentivo a atletas negras? Também não. O texto deu outros elementos sobre ela, falou que ela é agressiva nas quadras, por exemplo, que ela ganha muito, né? Que era considerado um esporte para as classes mais altas. Então esse não é o foco do texto. Classificar o tênis como um esporte altamente competitivo? Também não, até porque disseram, né, que ela, o único oponente real dela é ela mesma, né? Ou seja, mostrando ali que ela tá lá em cima, até dificuldade de ver essa competitividade. D. Examinar as razões das frequentes críticas que a atleta recebe. Poxa, é exatamente isso, né? Ele vai dando várias hipóteses através das perguntas que ele coloca e depois vai respondendo essas hipóteses, não é verdade? Então, ele quer examinar what is it about Serena Williams? E C. Condenar a agressividade da atleta durante as partidas de tênis? Também não. Apesar de esse ser um dos aspectos, logo em seguida ele fala, não, mas teve outros atletas que não eram criticados pela agressividade. Então, se a gente analisar bem essas alternativas, a gente vai ver que algumas delas estão presentes no texto, né? Como, por exemplo, o fato dela ser negra, o fato dela ser agressiva nas quadras, existir competitividade, tudo isso está no texto, mas isso não é a ideia principal do texto. E aí, lembra que eu falei com vocês que aquela palavrinha, né, vitriol, que é uma palavra que não é comum, ela quer dizer críticas ácidas? E justamente aqui, né, examinar as razões das frequentes críticas que a atleta recebe, mas não é uma palavra comum e, portanto, pode ser que você chegasse nesse texto sem saber o significado daquela palavra. Ainda assim, você consegue chegar na alternativa D. Por quê? Vamos voltar aqui no texto. Olha só, se a gente tira essa parte aqui, ó, such vitriol, e a gente fica apenas com what is it about Serena that inspires alguma coisa, né? Quer dizer, o que a Serena tem? O que é isso sobre a Serena que faz com que alguém faça alguma coisa? E logo em seguida, as alternativas que ele mostra são justamente alternativas que trazem essa inquietude, não é verdade? Ou seja, o próprio texto mostra pra gente que essas alternativas são possíveis críticas que a Serena sofre. Ela pode ser criticada por estar performando um esporte que era só para as classes altas. Ela pode ser criticada por estar performando um esporte de maneira agressiva nas quadras. Ela é criticada porque ela ganha demais. Enfim, tudo isso são motivos de críticas, tá? Então, mesmo sem saber aquela palavra, você consegue sim chegar na alternativa D. Além disso, né, gente, ficou fácil para nós que lemos o texto todo eliminar a A, a B, a C e a E. Beleza? Então marquem a D e gabaritem comigo. Até a próxima!